Olá, está começando mais um Margens da Palavra. Eu sou a Edma de Góes e do outro lado da linha, ou em algum ponto aí do mapa, tá a Luciana Moreno, minha parceira. Fala aí, Luciana, como é que tá esse seu período de quarentena, seguindo direitinho as recomendações da OMS? Isso mesmo, Edma. É importante começar falando que, num contexto de pandemia mundial do coronavírus e do imperativo do distanciamento social, a gente teve que criar algumas estratégias seguras para gravar esse episódio. Estamos cada uma em nossas casas e isso significa uma multiterritorialidade, já que você está em Fortaleza, no Ceará, e nós outros estamos na Bahia, sendo que eu moro em Lauro de Freitas, o nosso editor de som, que é o Renê do Vale, e a nossa convidada estão em Salvador, então a nossa gravação está sendo feita online e eu já peço desculpas caso haja algum ruído no áudio. Joia, Luciana. Então, bora ao que interessa, né? Hoje o nosso encontro se propõe a pensar um pouco a produção literária das juventudes e conhecer ou reconhecer um caso baiano de divulgação literária. A gente vai conversar com uma pesquisadora baiana, também escritora, mas que muita gente conhece, na verdade, pelo seu trabalho como youtuber. Ela é a Lorena Ribeiro, do canal Passos Entre Linhas. Mas antes, a gente pensa um pouco a própria ideia do termo juventude, que não é tão antiga, né, como pode parecer. A concepção de infância, por exemplo, logo que se caracterizou, se descreveu, acabou por se transformar na espécie de um combo designado de infância e juventude. Para a literatura, por exemplo, o adjetivo, por muito tempo, era infanto-juvenil com hífen no meio. Com o passar do tempo, percebeu-se que crianças e jovens são dois grupos sociais com especificidades bem distintas, e essas especificidades compreendem questões biológicas e psicológicas, claro, mas principalmente históricas, sociais e culturais. Por isso, o conceito de juventude para nós não vai ser tratado aqui no singular. Ele vai ser sempre usado no plural, juventudes, e está moldado, como a gente já afirmou anteriormente, por aspectos históricos e culturais. E é importante, Luciana, direcionar o nosso debate para os dados específicos das juventudes no Brasil, porque sabemos que no mundo esse é um grupo social vulnerável e bastante marginalizado, mas aqui essas violências elas aparecem de um modo mais gritante. Também é importante dizer que não há um consenso sobre a faixa etária que compreende a juventude. A Política Nacional de Juventude convencionou chamar como juventudes, no plural, a faixa etária entre 15 a 29 anos. No Brasil, quantitativamente, os jovens são muitos e diversos e sofrem muitas violências. A mais abrangente delas é a de um certo descrédito legado a esse grupo e também uma associação deste à desordem, à rebeldia e à imaturidade. Sim, e como é que a gente vai dar sentido à nossa compreensão de juventude brasileira? Ou melhor, de juventudes brasileiras? Primeiramente, sabemos que esse é um grupo que vive o fenômeno da saída de um período da vida, a infância, atrelada à preparação para o ingresso em outra etapa, a vida adulta. No entanto, a inserção paulatina em práticas sociais da vida adulta, como o mundo do trabalho e do sexo, faz com que os mais velhos enxerguem esses jovens como aprendizes incipientes e, de certa forma, inconsequentes ou despreparados para vivenciar tais experiências com plenitude. Portanto, sobre esse olhar, precisam de uma sorte de preparação vinda dos adultos, entre aspas, claro, para esse ingresso nessa etapa da vida mais autorizada. Edma, quando pensamos a juventude como um dos maiores grupos sociais brasileiros e fazemos associações com questões de raça, gênero e classe, infelizmente, as formas de violência se ampliam. Se os jovens forem também mulheres, negros, periféricos, pobres, LGBTQI+, os problemas se avolumam no tratamento desses grupos. Por exemplo, fala-se que quem ocupa o ranking de suicídios brasileiros são jovens indígenas. As estatísticas apontam que os assassinatos realizados pela mão do Estado têm como maior grupo de risco os jovens homens negros das periferias. E o maior índice de gravidezes indesejadas está entre as jovens mulheres pobres. Se pensarmos o momento atual,
veremos uma incongruência entre as demandas da juventude e os espaços que desejam pretensiosamente formá-las para a vida adulta. A geração chamada de nem, porque nem estuda e nem trabalha, é um grupo de jovens brasileiros que não concluiu seus anos na escola básica e que, portanto, está fora da escola, mas, por não ter o mínimo de formação adequada, não foi absolvida sequer pela faixa do mercado de trabalho mais subalternizado. A escola formal, por sua vez, não consegue relacionar seus conteúdos e práticas às experiências concretas da juventude. O mercado de trabalho do século XXI é completamente novo e muitas vezes os jovens estão mais alinhados a esses anseios do que a espaços de formação, sobretudo quando a tecnologia de informação e comunicação permeia tais relações. O que é legal é que, apesar dessa cena entristecedora das juventudes no mundo e no Brasil, quando a gente olha a arte, a música, a literatura, verificamos que as juventudes têm criado estratégias potentes de visibilização de suas existências, de ressignificação de suas experiências e de seu lugar no mundo, usando, sobretudo, questões como a arte e a tecnologia. E elas têm mesmo criado estratégias positivas de combate às mortes e às violências impostas a elas. E, Luciana, isso nos revigora, hein? Olha só, literatura e juventude na Bahia pode também levar a um recuo no tempo, para lembrarmos de um cânone dessa literatura que foi o poeta Castro Alves. Obviamente que a concepção de juventude que se tem no século XXI não se tinha no século XIX, mas vale lembrar que Castro Alves escreveu intensamente, produziu muito, fala-se até que mais de 200 composições poéticas, além de uma peça teatral, e ele também morreu aos 24 anos, tendo vivido efusivamente, mobilizado a cena cultural dos lugares por onde passou. Castro Alves se associou bastante à ideia do romantismo, que estava também ligada a questões da juventude, como a quebra de paradigmas, a necessidade de ter uma voz mais criativa e autônoma, tendo produzido em plena juventude, ou seja, o único Castro Alves que nós conhecemos é o poeta jovem, muito bem plasmado na ideia do poeta byroniano, boêmio e bon vivant. A partir de Castro Alves, o jovem poeta que escrevia poemas para ler em voz alta em praça pública, há uma tradição de jovens produzindo literatura na Bahia, a exemplo da Academia dos Rebeldes com Jorge Amado, os jovens iconoclastas tropicalistas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Wally Salomão, aqueles da revista Ângulos, como Capinã, João Ubaldo Ribeiro e Glauber Rocha, chegando até as juventudes que escrevem, recitam e leem os poemas dos ônibus, os poetas dos saraus periféricos, como o da Onça, o Jaca, os Zeferinas, Ben Black e as meninas dos slams das Minas. Neste episódio, conversamos com a pesquisadora, professora, youtuber e escritora Lorena Ribeiro, criadora do canal Passos e Entre Linhas. Nele, Lorena comenta livros e entrevista escritores e agentes do campo literário. O canal tem como maior público os seguidores da faixa etária de 25 a 34 anos, 47%, e jovens entre 18 e 24 anos, 23%. Vale dizer que 82% da audiência é de mulheres. Passos e Entre Linhas foi criado em 2016 com o objetivo de divulgar indicações literárias e locais culturais de Salvador. Com o passar do tempo e por mudanças internas da produção do canal, a literatura foi ganhando cada vez mais espaço. Literatura em geral, literatura brasileira e literatura de autoria negra estão entre os focos de interesse de Lorena. Vamos saber mais diretamente com ela? Oi, Lorena. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco hoje nesse programa gravado nessas circunstâncias devido à quarentena, não é? E além de agradecer, a gente também quer destacar a importância que a gente dá a esse tema nesse momento que a gente está atravessando também, porque a gente acredita de fato de que a juventude e as artes são duas potências importantes, tanto para a gente vislumbrar um futuro, enfim, um futuro que já pode ser agora também, não é? E também para a gente se fortalecer, inclusive para um momento pós-pandemia que a gente tanto aguarda, não é? Então, muito obrigada.
E a gente quer começar pedindo para você apresentar o canal com as suas próprias palavras, já que a gente apresentou você, apresentar o canal e contar o que você faz lá. Obrigada, Edma. Obrigada, Lu, também pelo convite. E eu concordo com você. Com certeza, a gente ainda tem muita coisa para enfrentar aí por conta dessa pandemia, mas é a arte realmente que tá dando uma segurada para muita gente em relação ao emocional, né? Então, me apresentando, eu sou Lorena Ribeiro, como você disse, tenho 28 anos. Eu estou cursando doutorado em Língua e Cultura na Universidade Federal da Bahia. Estou no segundo ano de curso e com Passos Entre Linhas há 4 anos. Com Passos Entre Linhas, eu faço divulgação de literatura, literatura no geral, mas principalmente a literatura negra, que eu considero que é aquela escrita por autoras e autores negros, e literatura nacional. Através do canal, eu também apresento alguns espaços, junto com o Rafael Rocha, que é meu companheiro, alguns espaços culturais, principalmente em Salvador, mas quando eu viajo, eu posto também alguns museus, algumas coisas legais assim que as pessoas possam visitar. Então, Lorena, os dois grupos, né, que mais acessam o canal são os de 18 a 24 anos e de 25 a 34 anos. E a gente está pautando, a partir de alguns documentos oficiais, que a juventude brasileira ela se dê até os 24 anos, até os 29 anos, né? E aí eu queria saber se você chega a se pautar pela interação desses seguidores, você acata pautas, programas, sugestões que as pessoas venham te dar de livros, de autores. Queria saber um pouquinho se esse grupo intervém de alguma forma na estrutura do programa. Então, algumas pessoas que se encaixam nesses grupos da faixa etária entram em contato e fazem solicitações, sim. Principalmente depois que foi criado o Clube de Leitura Passos Entre Linhas, que eu esqueci de falar que existe, as pessoas começaram a pedir para determinados livros serem lidos, para serem discutidos pessoalmente. Eu, geralmente, nunca mais eu recebi essas indicações dessas pessoas para falar de vídeos, de livros nos vídeos. Então, geralmente, eu falo em vídeo, né, no canal, sobre livros que me interessam e que eu vou lendo mesmo, ou quando a autora ou o autor entra em contato para poder me mandar o livro, para poder falar um pouquinho sobre. Mas sempre que rola alguma sugestão, eu tento acatar, sim, porque um dos principais objetivos no projeto é justamente trocar ideia com as pessoas que seguem o canal ou o Instagram. Então, ler esses livros e apresentar esses livros que as pessoas sugerem é uma forma de estar mais próxima e a conversa fluir melhor, eu acho. Agora, Lorena, como é que acontece a seleção propriamente? Porque eu acho que chega um momento, não sei se você já chegou nesse momento, mas chega um momento que você acaba recebendo muito material e as editoras já conhecem e você também tem uma liberdade, obviamente, né, editorial, para decidir o que que você acha que é do seu interesse, o que vale para a proposta do canal, não é? Então, como é que acontece a seleção propriamente? Então, eu busco, principalmente, foi bom você ter feito essa pergunta, porque eu estava pensando sobre isso essa semana. Eu fiz algumas leituras porque muitas editoras disponibilizaram e-books gratuitos desde o início da quarentena, e eu fiz as leituras de alguns livros que foram até legais para distração, mas eu encontrei algumas coisas bem, bem pesadas, tipo cenas de violência ou machismo, gordofobia, xenofobia. Quando acontece isso, geralmente eu descarto a divulgação desse livro. Já aconteceu de eu fazer uma parceria com a autora do livro dela ter
muitas afirmações machistas, como a romantização do relacionamento abusivo. Como eu tinha combinado com ela previamente de fazer o vídeo sobre, eu conversei com ela antes, que eu tinha visto essas coisas que eu não tinha gostado. Levei para o vídeo esses apontamentos, né, essas observações, e dei uma chamada, dei um aviso sobre relacionamentos abusivos, tanto entre parceiras, parceiros, como entre amizades e tal. Mas eu evito levar para resenhar livros que contêm esse tipo de coisas. Quando as editoras enviam livros, geralmente são livros que, como eu não tenho parceria, há pessoas que têm parcerias de todo mês, está recebendo livro e tal, tem parceria, eu não sei como eu posso dizer, uma parceria de contrato mesmo com essas editoras, eu não tenho. Então, quando chega algum livro para mim, é porque algum autor em específico pediu para a editora mandar, ou a editora já tinha mandado alguma coisa. E, por exemplo, a editora Pollen mesmo tinha me mandado o livro Coame, da Cidinha da Silva, por intermédio da Cidinha. E esse ano, acho que foi esse ano, eu recebi sem me avisarem previamente, sem a escritora estar sabendo, o livro E aí, Prezada, da Carla Cotirene. Eu acredito que a editora tenha mandado por ter traçado o perfil e por ter visto que eu faço resenhas de livros nesse viés, né, do, da temática antirracista e tal. Então, quando as editoras enviam, já são livros que me interessam mesmo. Então, tenho essa tendência de eu já falar sobre esses livros mesmo, porque eu compraria o livro e tal. Em breve, você terá 2 textos publicados em antologias. Uma poesia, no Mulher Poesia, publicado pela Cogito, e um conto em Vejo Flores em Você, pela editora Vecchio. Aí a gente queria saber se você começa a escrever antes do projeto Passos e Entre Linhas, se é o projeto que acaba influenciando na sua escrita literária. Conta um pouco disso para nós, Lorena. Eu já escrevo desde criança. Meus pais falam sempre que eles liam para mim quando eu era criança e aí eu recontava as histórias do meu jeito. E desde que eu comecei a ler e a escrever, eu sempre gostei também. Só que tem aquela história que a gente debate sempre em encontros presenciais, sejam encontros para discutir sobre livros ou em oficinas literárias. Geralmente as mulheres se sentem mais acuadas em dizer eu sou escritora. E as mulheres negras têm essa intersecção, né, da violência de gênero, de raça, e a gente, pelo menos eu falo pelas mulheres negras que eu já ouvi falarem sobre isso e por mim, que a gente se sente mais acuada ainda em dizer que é escritora porque é algo que dizem ser muito inalcançável, como se ser escritor fosse aquela coisa de, tem que colocar num pedestal, ninguém toca no escritor. Então, eu me entendi como escritora mesmo muito recentemente, mas eu já escrevo há bastante tempo. E tomei coragem agora, em 2020, de botar esses textos para o mundo através dessas 2 antologias. Estou organizando também um livro infantil para poder publicar assim que a pandemia deixar. E não, essa escrita, respondendo a pergunta da Lu, essa escrita não foi, e eu já meio que respondi, né? Não foi iniciada por conta do projeto, mas a coragem de colocar a escrita para o mundo, de certa forma, foi sim influenciada por conta das trocas com outras autoras e com outros leitores do Passos Entre Linhas, que tem contato com Passos Entre Linhas. Eu fico curiosa também para saber um pouquinho do nome do Passos Entre Linhas, como é que surge, né? Por que você escolheu esse nome?
É bem engraçado, porque as pessoas pensam que é. Eu fiz até uma enquete no Instagram outro dia, perguntando se as pessoas sabem o porquê de ser Passos Entre Linhas, e muitas das pessoas responderam que achavam que fosse caminhando entre as linhas dos livros. Mas o Passos é por conta da ideia de ir para espaços culturais, para poder mostrar um pouco mais de Salvador, além do Farol da Barra e do Pelourinho. E essa ideia surgiu de Rafael, que teve esse, esse desejo de mostrar um pouco mais onde a gente mora. E as linhas é por conta dos livros mesmo. Então seria o passos entre linhas, essas caminhadas, as andanças que a gente faz e as leituras também que a gente faz, que a gente tem vontade de botar aí para todo mundo conhecer. Bacana, muito legal. E aí, Lorena, a gente quer saber um pouco, você, quando se apresentou, né, falou que é doutoranda, e qual é o papel da universidade no trabalho que você faz, seja no YouTube, seja no Instagram, também no clube de leitura mensal, né, nas mesas, nas conversas que você propõe e também aquelas para as quais você é chamada. Então, já me foi feita essa pergunta sobre a influência da universidade no trabalho que eu faço com Passos Entre Linhas. Eu já respondi que não interfere muito, mas hoje em dia eu já vejo de outra forma, porque grande parte das pessoas que eu conheço e que acabam conversando comigo sobre literatura são da universidade. Então, acho que dessa forma a universidade tem me ajudado, porque teve, já teve uma professora de biblioteconomia que me chamou para fazer palestra lá com os alunos dela, e aí eu acabei tendo essa troca. Troquei também algumas experiências com os alunos que eu tive nos estágios obrigatórios, né? Porque eu sou bolsista, então eu tive que fazer 2 estágios no doutorado. Tive essa oportunidade de trocar com eles que também estudam literatura, né? Não só linguística, o pessoal da graduação, mas minha trajetória estudando sociolinguística acaba não influenciando tanto diretamente o trabalho com passos entre linhas, porque linguística e literatura, apesar de caminharem próximas, não tem muito a ver. Agora, eu estou falando e eu lembrei de uma coisa interessante. Como eu estudo sociolinguística, né, que estuda a variação linguística, eu vejo muito nos livros alguns traços linguísticos. E aí, quando eu passo isso nos vídeos, as pessoas sempre acham interessante como aconteceu. Aqui em Salvador, a gente costuma falar que a gente vai pro reggae quando a gente vai, quando a gente vai sair. Ah, bora descer pro reggae. E eu li um livro de uma escritora do Espírito Santo que a personagem falava sobre ir pro rock, algo assim. E explicava que ir pro rock não é que ela ia para um show de rock, mas era qualquer festa, em barzinho, algo do tipo. E quando eu fiz essa comparação com ir pro reggae e ir pro rock, as pessoas acharam muito interessante. A autora, inclusive, chamou atenção para isso. Então, é legal porque acaba conversando a Lorena, sociolinguista e leitora também. Bacana, muito legal, Lorena. Lorena, a gente parabeniza muito essa ação que você propõe e entende que ela mobiliza o campo da leitura literária na Bahia, entre os jovens, sobretudo, né? Porque nosso programa hoje é dedicado a pensar a juventude, a produção da juventude baiana. E aproveita para convidar quem nos ouviu a visitar o Passos Entre Linhas nas redes sociais. O link do projeto, dos projetos, né, vai constar na descrição desse episódio. E assim a gente encerra o primeiro bloco do Margens da Palavra. E fiquem com a gente.
Neste segundo bloco, temos duas leitoras muito especiais indicando livros, autores e trechos de obras, fazendo a roda girar. Vamos lá? Meu nome é Mônica Menezes, eu sou professora de literatura brasileira no Instituto de Letras da UFBA. Eu leio poesia diariamente. Eu sinto necessidade de ler poesia. Às vezes eu também escrevo, mas escrevo muito pouco. Eu te soltei no mar, poema de Ari Sacramento. Eu te soltei no mar, pelo peso dos dias naufragados, eu te soltei no mar, com rosas de leite e sangue precinto, ainda que pacífico, índico, afogado em Atlânticos, que não sou trovador, não tenho cantar de amigo, vinde Ododuiá, não canto o mar. Eu te soltei no mar é um poema de Ari Sacramento. Ari é professor no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura da UFBA. Ele não tem um único livro publicado. Esse poema foi publicado na revista Organismo número 9, que saiu em 2019 e foi organizada por Conceição Evaristo e Lívia Natália. Eu escolhi um poema de Ari porque eu acho os seus poemas leves e ao mesmo tempo densos. E, sobretudo, porque eu gostaria muito de incentivá-lo a publicar um livro. Eu gostaria muito de ter um livro dele em minhas mãos. Eu me chamo Laís Porto, sou fonoaudióloga, idealizadora do blog Uma Leitora Negra, desde 2018, já completamos uns 2 anos. Nesse perfil eu falo exclusivamente sobre literatura negra, dando preferência à literatura negra baiana, que é a que eu mais tenho contato, participando de saraus e outros eventos literários. E, acima de tudo, busco dar ênfase aos escritores soteropolitanos. Eu sou um rio. Faço-me de gotas contínuas, que se juntam e seguem para o mar. Entre margens insólitas o rio sou eu. Meus cimentos são as negras memórias, bravas histórias, remanescentes vozes, dizendo aos meus ouvidos, em frente. Guardo tudo, desde o início, e assim, fortaleço meu coração ilhado, entre promessas suspensas. Sigo meu leito de rebeldia ao silêncio, livre. Vou no curso das minhas ordens, nas desordens das curvas e retas. Sei para onde ir e vou, seguindo minhas tantas correntezas, ora em águas turvas, ora em águas limpas. Sempre sou um rio. Faço memórias para outros tempos, do nascedouro inocente até as cachoeiras. Trago vida, fertilidade, ouro e diamantes. Se encontro pedras, faço desvios. Pois eu sou um rio, vencendo margens estreitas, para ser onda gigante no leito do mar, subir bem alto, passear. Esse poema Eu Sou um Rio é da escritora Jovina Souza, que é daqui da Bahia. Encontra ele na revista Organismo volume 9, que tem como organizadoras Lívia Natália e Conceição Evaristo. Pode encontrar essa revista entrando em contato com a editora Organismo ou o editor Jorge Augusto. Chegamos ao terceiro e último bloco do Margens da Palavra e vamos dar as dicas que quem está nos acompanhando desde janeiro sabe que rolam por aqui. Bom, Luciana, eu tenho 2 dicas, na verdade, esse mês. A primeira dica é essa que a gente está ouvindo todos os dias e que a gente tem que repetir exaustivamente, afinal, há muitas pessoas surdas. A primeira dica é: fique em casa. Se você pode, fique em casa. Ok? E a segunda dica é para que os ouvintes também procurem
consumir no mercado perto de casa, no mercado mais local possível, que eles puderem, enfim, ter acesso, né? Evitando se deslocar muito, evitando ir para os grandes mercados, onde você vai encontrar mais pessoas, ou pelo menos corre-se esse risco, não é? Então, tem esse lado da questão do isolamento e tem um lado também que é muito importante, que é incentivar também o comércio nesses pequenos negócios, que podem sair muito prejudicados dessa pandemia. Bom, eu acho que minha dica vai ser um pouco parecida com a de Ed. Uma primeira dica é: fique em casa, galera. A gente precisa preservar as nossas vidas e o meio de fazer isso é através do distanciamento social, não tem jeito, pelo menos por enquanto. Também a outra dica que eu vou dar é que é maravilhoso descobrir que não só de shows de cantores pop e sertanejos vivem as lives. Muita gente bacana da literatura tá nessa onda, que para esse momento tem sido bastante acolhedora. Então, sigam seus escritores e suas escritoras favoritos. É bem possível que eles estejam fazendo lives muito bacanas. Eu já assisti de Sérgio Vaz, Jairo Pinto, Michel Iacchini, da Lilian Schwartz. A Livraria Baleia tem feito pela manhã vários diálogos interessantes. A Malê também está com uma programação bem bacana. Esse foi o Margens da Palavra, o podcast sobre literatura e outros temperos da Bahia. Produção e apresentação, Edma de Góes e Luciana Moreno. Visitem o nosso Instagram, Twitter e não esqueçam de enviar seus comentários e sugestões nos nossos canais. Até a próxima e fiquem em casa.